Olá pessoal, então hoje nós vamos ver o nosso último tópico relacionado à teoria dos jogos, que é o estudo dos leilões. Ele é um pouquinho diferente do padrão que nós já vimos estudando, mas ele tem algumas propriedades interessantes que podem ser associadas à ideia de teoria dos jogos que nós trabalhamos anteriormente. Então aqui ele começa fazendo a descrição de alguns tipos de leilões, de alguns formatos. O primeiro é aquele formato bem clássico que nós estamos acostumados a ver nos livros, que é o leilão inglês, que é um espaço, em que um leiloeiro, controla, que é a pessoa que controla, o leilão, ela estabelece um determinado valor, ela oferta um determinado bem, vamos dizer assim, para ser vendido, e aí um conjunto de pessoas começam a dar lances. Esses lances são cada vez mais altos, em cada rodada, e quando chega uma situação em que ninguém oferece um lance mais alto, aquele item é vendido para aquela pessoa que ofereceu o maior lance. Então, nesse caso, quando não tem mais ninguém que está disposto a oferecer um valor mais alto, então o objeto é vendido para a pessoa que deu o valor mais alto, na rodada anterior. Então é um formato bem clássico, um formato tradicional, ele é chamado de leilão inglês. Uma outra forma, de leilão é o chamado leilão holandês. Ele consiste basicamente na ideia em que o leiloeiro oferta um item a um valor muito alto. E aí ele vai baixando esse valor até ter um comprador que aceite pagar aquele preço. Então, ele oferta um determinado item a um determinado preço, e aí, e aí os consumidores, os compradores, eles decidem se estão dispostos a pagar aquele preço ou preferem pagar um valor mais baixo. E aí, se ninguém aceitar aquele preço, aí ele vai baixando o preço até chegar alguém que decida comprar. Bom, ainda existe também o leilão selado, Então, nesse caso, cada, cada, cada participante oferece um determinado lance, mas esses lances são feitos simultaneamente, então você não conhece o valor, da, ofertado pelos seus concorrentes. Então, esses envelopes, são abertos, simultaneamente, Então, quando eles são abertos, perdão, eles são feitos, ao mesmo tempo, eles são feitos simultaneamente. Depois se abre esses envelopes, se abre esses valores, e aí o valor, o objeto leiloado vai para aquele que deu o maior lance. Uma coisa interessante nesse tipo de leilão fechado ou leilão selado é que ele pode ser feito em mais de uma etapa. Então, por exemplo, nesse primeiro lance, o valor, o objeto é vendido para aquele que deu o maior lance, entendeu? Mas ainda pode haver mais uma rodada, No caso seria um leilão fechado, Só que de segunda rodada. Então você ainda pode ter mais uma rodada, e aí, à medida do que você, das informações que você teve na primeira rodada, você mantém ou modifica o seu lance para a segunda, E aí você oferta um lance maior ou um lance menor, e o objeto é leiloado para a pessoa que deu o maior lance na segunda rodada. Então, ele também pode ser feito dessa maneira. Esses leilões do tipo fechado são bastante utilizados na concessão de serviços, em processos de licitação, por exemplo. Então, no caso do Brasil, esse tipo de leilão é bastante utilizado. Bom, e aqui em relação às escolhas, do tipo de leilão, existem algumas coisas interessantes a se colocar aqui. A primeira delas é por que um leilão, Os leilões eles são interessantes porque eles acabam economizando vários custos de transação. Então, por exemplo, imagine que você está querendo vender um determinado produto e você tem que negociar esse produto
em diferentes momentos, né, com diferentes compradores. Então esse processo é muito burocrático. Seria mais interessante se todos esses compradores tivessem o mesmo lugar e aquele processo de negociação ocorresse de uma vez só, ao invés de você ter que ficar negociando com cada um individualmente. Uma coisa que é interessante é que geralmente os leilões são feitos para objetos únicos, né? Então, por exemplo, itens de colecionador, itens de artes ou algum objeto ou até mesmo serviço, né? Que geralmente tem um valor ou muito alto ou então um valor, ele seja um objeto único, não tenha tantos outros assim disponíveis, né? Exatamente por conta dessa característica desses produtos, a forma de vendê-los é mais interessante no formato de leilão. Então, se você fosse vender, por exemplo, um objeto de arte, cada pessoa tem uma forma diferente, uma percepção diferente de arte, e, portanto, vai atribuir um valor diferente àquele quadro ou àquela escultura ou qualquer outra coisa. Então, imagine que se você fosse vendê-los, um determinado objeto de arte, você teria que fazer um processo bastante longo de negociação até você achar um preço que seja de fato razoável por aquele item que você está vendendo. O leilão, ele economiza tudo isso porque você consegue reunir todos os compradores daquele objeto em um único espaço e fazer uma única negociação. Então, vários custos de transação são economizados nos leilões. Eles são bem interessantes por conta disso. Então, no livro há um exemplo bem interessante que são os leilões de atum, por exemplo, no mercado de peixes de Tóquio. Então, eles poderiam vender o peixe separadamente, mas como cada peixe é único, ele tem um tamanho, ele tem uma qualidade específica. Se eles fossem vender cada atum que eles pescam para cada consumidor diferente, negociando com vários compradores, isso seria muito burocrático e isso aumentaria os custos de transação desse produto. Então, ao fazer um leilão, eles evitam tudo isso. Então, o leilão é bastante interessante por isso. E aí, nesse caso, né, você tem os leilões, né, com os valores privados e os leilões com valores comuns. A gente vai comentar cada um deles em mais detalhes. No caso dos leilões com valores privados, os participantes eles não têm certeza, né, do valor de preço de reserva dos outros, né, participantes. Já no leilão comum, os participantes não têm certeza do valor do bem leiloado. Entendeu? Então, por exemplo, no caso dos leilões privados, vamos pegar um exemplo, um leilão do tipo inglês, né, que é aquele tipo mais clássico. Você vê aquele item que está sendo leiloado e você sabe o valor que você atribui àquele item, mas você não tem ideia do valor desse item para os outros participantes. Então você não consegue conhecer muito bem esse valor de reserva para os outros participantes, né? Já os leilões do tipo comum, a gente vai ver eles em mais detalhe, mas aqui você não tem uma noção do valor do bem que é leiloado. Então você não conhece muito bem o valor que aquele bem tem, nem para você, nem para os outros participantes. Então isso pode ser um pouco complicado. A gente vai ver que esse tipo de leilão aqui, né, o leilão de valor comum, ele ele tem algumas características, algumas propriedades que nós vamos ver mais à frente. Então nesse caso, né, do ponto de vista do vendedor, né, você vai observar aquele produto e vai ver onde ele se encaixa. Se é um produto cujo valor é muito bem definido, né, então as pessoas ao observar, consegue compreender perfeitamente o valor que elas atribuem àquele item, a lógica dos leilões privados é mais interessante. Mas se for um bem cujo valor não é, não é, é, não é tão conhecido assim, você não sabe o preço que você quer dar àquele produto, isso pode ser mais interessante os leilões de tipo comum. A gente vai ver alguns casos em que você não consegue compreender o valor que você atribui a um determinado item. Então, existem algumas situações em que você, mesmo vendo o item, você não sabe que valor aquele item tem. Então, nesse caso, o valor que aquele item tem para você, você não consegue atribuir um valor para ele. Então, é uma situação um pouco incomum,
Mas se o objeto tiver essa característica, então no caso seria melhor esse tipo de leilão aqui, o leilão com valor comum. Então, só recapitulando, esse tipo de leilão não tem como você ter certeza, né, do valor do bem que está sendo leiloado. Então vamos nos concentrar aqui nesses leilões com os valores privados, né? Então, aqui no caso dos leilões com valores privados, se eu chegasse à seguinte constatação aqui, né, que o lance vencedor em ambos os leilões é igual ao preço de reserva do segundo maior participante. O que é que isso aqui quer dizer? Na primeira coisa, qual seria a estratégia dominante se você estiver participando de um leilão cujos valores são privados? Ou seja, você está vendo o objeto e você sabe o valor que você atribui a ele, mas obviamente você não sabe o valor que aquele objeto, né, tem para as outras pessoas. Então, o que é que você pode fazer, né? Qual seria a melhor estratégia para você adotar? De modo geral, você teria que ter lances honestos, ou seja, você teria que ofertar o valor, você dá um lance, né, no valor que você acha que aquele objeto realmente merece, você acha que aquele objeto realmente vale. Então não adianta você dar um valor, um lance muito baixo ou um lance muito alto, seja muito discrepante do valor que você acha que aquele objeto vale, entendeu? Isso por quê? Porque se você der um valor muito baixo, obviamente vai ter uma outra pessoa que vai dar um lance mais alto e você corre o risco de perder aquele objeto. Por outro lado, se você der um lance muito alto, muito acima do que o que você acha que aquele objeto realmente vale, você vai até realmente arrematar o objeto. Tem a possibilidade de você arrematar o objeto, porém você vai pagar um valor muito mais alto do que o objeto realmente vale para você. Então, nesse caso, você teria ali um excedente, vamos colocar assim, negativo. Então, o melhor para você nessa situação é você ofertar lances honestos, né? E aqui, né, é, dependendo do tipo de leilão, né, você pode ter algum resultado, resultados diferentes, né, ou levemente diferentes. Então, no caso aqui dos leilões ingleses, né, que é aqueles formato mais tradicional, e o leilão do tipo fechado, né, os resultados seriam bem semelhantes e seriam basicamente segundo essa constatação aqui, né, que o vencedor ele vai dar um lance e esse lance vai ser mais ou menos igual ao preço de reserva do segundo maior participante. Aí aqui, para a gente entender isso, vamos aplicar em um exemplo. Né, o livro ele coloca um exemplo, nesse caso aqui, nesse ponto, ele coloca o exemplo do leilão de uma bola, né, de beisebol, né, autografada. Então, vamos supor que você acha que essa bola ela vale cerca de R$ 100, por exemplo. Então, se você der um lance muito baixo, entendeu? Vamos supor menos de R$ 80, muito provavelmente você vai perder o leilão, entendeu? Você não vai conseguir arrematar porque alguém vai dar um lance maior e vai ficar. Né? Se você der o lance muito alto, vamos supor R$ 150, R$ 120, você pode até arrematar a bola, porém você vai pagar um valor mais alto do que o que você acha que ela realmente vale, né? E aí, no caso, vamos supor que você seja a pessoa com o segundo maior preço de reserva. Então, à medida que os lances vão ocorrendo e chegam perto de 100, entendeu? Então, quando o valor passa de 100, você é a segunda pessoa naquele lugar que mais valora, né, que mais atribui valor àquela bola, entendeu? Então, mas quando o lance passa de 100, você já deixa de fora, né? Então, muito provavelmente, aquela pessoa que é o vencedor, que será o vencedor do leilão, ela vai arrematar aquela bola por um valor mais ou menos, né, semelhante ao que você estimou para ela. Então, você estimou aquele valor de 100, né, você acha que aquela bola vale 100, e a pessoa que arrematou vai arrematar exatamente
né, próximo a R$ 100, né? Porque a partir dali você não vai ofertar mais lance, aquela pessoa vai passar a ser a única pessoa na sala interessada naquele objeto, aquele preço, né? Todos os outros já ficaram para trás. Então o valor de R$ 100 vai ser o valor que ela realmente vai arrematar a bola, entendeu? Então é o que está dizendo aqui. O lance vencedor em ambos os leilões, né? No leilão inglês e no leilão selado, eles vão ter resultados bem semelhantes, é igual ao preço de reserva do segundo maior participante. Ou seja, né, se você é a segunda pessoa que mais atribui valor àquela bola e o valor que você atribui é 100, muito provavelmente a pessoa que vai vencer aquele leilão vai comprar essa bola pelo valor de R$ 100, que é o valor que você atribuiu a ela, entendeu? Então, vai ser mais ou menos assim, né, que funciona os chamados leilões, né, com valores privados. Bom, aí aqui só tem algumas considerações especiais em relação aos chamados leilões fechados, né? É, quando eles são feitos em rodadas. Então, né, se nós formos voltar lá atrás, esse tipo de leilão pode ser feito em uma rodada só, né? Então, todos os valores, todos os lances são feitos de forma simultânea e somente em uma rodada, mas ele também pode ter mais de uma rodada, né? Então, ele pode ser feito é, ter uma segunda possibilidade, né, de aquele valor, né, de que aquele objeto ser arrematado. Então, no caso, né, na primeira rodada, né, no leilão de primeiro maior lance, os participantes eles tendem a reduzir os valores que eles atribuíam nesse lance, né, eles sabem que existe um segundo. E aí, no caso da segunda rodada, né, no leilão de segundo maior valor, o lance vencedor é igual ao segundo maior, é igual ao segundo preço de reserva mais elevado, né, que seria um resultado semelhante ao que nós acabamos de ver anteriormente. E em ambos os casos, né, a receita, em ambos, né, eles tendem a produzir a mesma receita esperada, então não tem tanta diferença em termos de receita, né? Então, só algumas considerações especiais aqui em relação aos leilões de tipo fechado. Bom, em relação ao leilão de valores comuns, né? A primeira coisa que ele coloca aqui é a maldição do vencedor. Mas antes da gente chegar nesse tópico propriamente dito, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é esse leilão de valores comuns. Lá atrás, nós simplesmente dizemos que esse tipo de leilão você não conhece tão bem o preço de reserva do objeto que está sendo leiloado. Então você não tem tanta noção de quanto aquele objeto realmente vale para si próprio. E talvez essa questão fique mais clara com um exemplo. Nesse ponto do livro, ele coloca o exemplo de um pote de moeda. Então tem um pote de moeda que está sendo leiloado. Oh, se é um pote de moedas, né? O, o seu lance ele vai ser baseado na quantidade de dinheiro que esse pote de moeda tem. Então você vai fazer um lance semelhante ao dinheiro que está contido no pote de moedas. Então você não vai ofertar um lance maior do que o que você acha que tem lá dentro. Só que você não contou essas moedas, você só tem uma estimativa mais ou menos daquele valor, mas você não conhece aquele valor de fato. E aí o que é que vai acontecer? Vamos supor que você seja muito otimista, então que você acha que aquele pote de dinheiro tem muito dinheiro lá dentro. Então você vai ofertar um lance muito alto. Se isso acontecer, você vai, no final das contas, acabar comprando aquele pote de moedas e ele vai ter menos dinheiro do que o lance que você deu para ele, né, que você deu para obter esse pote de moedas. Então, se você for muito otimista, né, no caso, você pode sair perdendo. Essa é a ideia da maldição do vencedor. Muito provavelmente, nesse tipo de leilão, é, o vencedor acaba pagando um valor maior do que o objeto realmente vale.
entendeu? Então isso é a chamada maldição do vencedor. Olha, aliás, tá certo, correto, a maldição do vencedor, perdão. É, porque geralmente, como você não conhece o valor daquele bem e você tem uma perspectiva mais otimista, você acaba dando um valor maior do que o objeto realmente vale. Então, quando você descobre o valor daquele objeto, quanto ele realmente vale, você descobre que pagou mais por ele. Então, no caso, você acaba perdendo. Essa é a chamada maldição do vencedor. E aí isso quer dizer que o vencedor ele está em uma pior situação, né, do que as pessoas que perderam. Então, se você está participando de um leilão de valor comum, como por exemplo esse potezinho de moeda, e aí você não venceu esse leilão e você descobriu que a pessoa que venceu, ela pagou mais do que o pote realmente valia, você vai ficar feliz com isso. Você vai ficar feliz pelo fato de você não ter pago um valor maior, né, um valor que você não gostaria de pagar por um determinado objeto. Então, no caso aqui, o vendedor ele fica em uma pior situação, né, os perdedores, né, do que as pessoas que não conseguiram vencer o, o leilão. Porém, aqui ele coloca alguns exemplos onde esse tipo de leilão, o leilão de valores comuns, é mais utilizado. Então, por exemplo, o leilão para realização de serviços de construção, por exemplo, e o leilão para exploração de reservas petrolíferas, por exemplo. Porque aqui você não tem uma noção do retorno que esses investimentos aqui vai trazer para você, né? Então, serviços de construção, você não sabe exatamente o custo que aquela construção vai ter, né? Então, se você ofertar um valor muito baixo, pode ser que o custo da construção seja maior do que o preço que você ofertou e nesse caso ele teria um prejuízo. No caso das reservas de petróleo, os investimentos que o retorno dos investimentos pode não ser tão interessante assim, né? Você não sabe exatamente quanto de petróleo vai ter ali naquele campo e você vai ter só uma estimativa e você também não tem uma noção tão precisa dos retornos. Então, se você oferecer um valor muito alto, né, para essa concessão de exploração, pode ser que você tenha ali algum tipo de prejuízo. Então, em ambos os casos, você não tem uma noção tão precisa do valor do item, para que você tenha mais informações para você estabelecer seu preço. Uma pergunta, a ideia aqui é saber, né, tem como evitar a maldição do vencedor? A gente já viu que nesse tipo de leilão, o vencedor ele tende a estar em uma pior situação do que os perdedores, né? Mas se você estiver participando de um leilão como esse, existem algumas maneiras de você não cair na maldição do vencedor. A gente viu a questão lá do pote, né, de moeda. Então, se você fizer uma estimativa errada, essa sua estimativa for muito otimista, você vai acabar pagando um valor mais alto do que do que a quantidade de dinheiro que tem no pote. Então, você vai ter um saldo negativo, né? Mas uma maneira de se evitar esse, esse problema seria ofertar um valor abaixo da estimativa. Então, se você fez uma estimativa qualquer em relação ao valor daquele bem, o ideal é que você estabeleça um valor abaixo, né, desse valor da sua estimativa. Entendeu? Então, assim você evita cair na maldição do vencedor, né? Para esse tipo de leilão. Então, no caso, para evitar, né, a maldição, deve-se reduzir o lance máximo abaixo do valor estimado, em um valor igual ao erro esperado do lance vencedor. Então, seria uma maneira de você evitar esse problema. Então, ao fazer a estimativa, você deve fazer um lance abaixo do valor da estimativa que você tem para aquele produto, né? E esse valor ele deve ser igual a esse erro esperado, né, do lance. Então, todas os outros participantes vão
também ofertar um lance e vai haver ali um desvio padrão, né, um erro padrão associado aos lances dele. Então, o ideal é que o valor que você atribui abaixo seja igual ao valor desse erro padrão, né, dos vencedores, aliás, dos demais lances, né? Então, seria uma maneira de você evitar a maldição do vencedor para leilões de valores comuns. Bom, e aí esse último slide aqui, ele trata da questão de maximização da receita em leilões. Então nós vimos que existem diferentes tipos de leilões e também diferentes estratégias. Então para cada tipo de leilão você também deve ter uma estratégia para maximização da receita. Aqui você está pensando do ponto de vista do leiloeiro, né? Ou então da pessoa que está ofertando o bem, né? E não do comprador. Então, por exemplo, no caso dos leilões de valores privados, deve-se ter o maior número possível, né, de participantes. Então, né, quando você tem ali um grande número de participantes, você tende a maximizar a competição entre os compradores. Então, eles vão começar a ter um ambiente de uma competição mais acirrada, e isso, obviamente, vai elevar o preço, né, que eles estão dispostos a pagar por aquele objeto. Se tiver poucos participantes, logo eles vão chegar a um valor, estourar, né, o valor máximo do segundo melhor lance, né? E aí provavelmente esse valor vai ser mais baixo, você não vai ter sua receita maximizada se você tiver poucos participantes. O ideal é que você tenha um número muito grande de participantes, porque você estimula o ambiente de competição e muito provavelmente o intervalo é, do preço de reserva também vai ser alto, ou seja, você vai ter um valor, é, o valor máximo, né, daquele objeto. Você vai ter uma maximização da receita. No caso desse tipo de leilão aqui, o leilão de valores privados, você deve ter o maior número de participantes. Se você estiver leiloando um determinado objeto que ele esteja mais próximo à ideia do leilão com valor comum, que é quando não se tem uma estimativa tão bem formulada do valor que aquele bem que está sendo leiloado vale, então nesse caso você deve utilizar o formato do leilão aberto, né, que é aquele formato inglês ou formato holandês, né, e também você deve liberar algumas informações sobre o valor do bem, porque isso consegue calibrar melhor as estimativas, né, dos participantes. Então você acaba tendo algum resultado se você fizer isso. Bom, então é isso, né? Aqui ele coloca algumas informações, né, que são resumos que, em relação a todos os assuntos que foram abordados aqui. É interessante depois dar uma revisada, mas eu não vou comentar esses resumos em detalhes porque eles são de todo o conteúdo. Então é isso. Então até uma próxima.